E estamos no mês de outubro, o Outubro Rosa. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, hoje eu converso com a oncologista, a doutora Melissa Fiorentini. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Doutora, para a gente começar o nosso papo, como eu descubro o câncer? Eu consigo descobrir dentro da minha casa? Consegue, mas assim, acho que a importância da gente falar sobre o Outubro Rosa e a prevenção é justamente para que não chegue ao ponto em que você descubra na sua casa. Tem que lembrar que a lesão, para ela ser palpável, ela tem que ter mais de 1 centímetro. Então a importância de você fazer o autoexame é para principalmente conhecer a sua mama, entender que ela não é igual o mês inteiro, os hormônios eles alteram muito a textura da tua mama, e para você notar qualquer alteração o mais precocemente possível. Então a gente tem que lembrar que a mamografia ela tem que ser feita pela mulher a partir dos 40 anos, justamente porque é através da mamografia que você identifica um nódulo pequeno, ainda não palpável, mas que já é doença. E quanto menor for o tamanho desse tumor ao diagnóstico, maior é a chance de cura. Então muitas vezes, se a mulher descobre uma doença no estágio precoce, ela não precisa passar por uma cirurgia radical, ela não precisa retirar a mama inteira, ela não precisa passar pela quimioterapia, que é a parte mais penosa, que causa queda de cabelo, que tem todos aqueles efeitos colaterais que as mulheres temem, porque ela fez um diagnóstico precoce e no início. Mas e se for preciso fazer essa mamografia antes dos 40 anos, não pode, é isso? Pode, só que a gente só antecipa esse tipo de exame quando você tem um histórico familiar. Então, naquela mulher que tem uma parente de primeiro grau, que teve um câncer de mama, seja mãe, prima, tia, aí você antecipa esse rastreamento em 10 anos e a mulher começa a fazer a investigação a partir dos 30. É importante que as mulheres saibam que a mamografia é um bom exame para a mama daquela mulher mais velha que já entrou na menopausa. A mama da mulher jovem ela tem muita glândula mamária. E aí o ultrassom ele acaba dando mais informações do que a mamografia nesses casos. Então algumas mulheres falam, ai, mas eu tenho 30 anos, minha mãe teve câncer de mama e o médico não me pediu mamografia, tem alguma coisa errada. Na verdade não, é porque nesse caso a ultrassom acaba sendo melhor, mais específica. E quais são os fatores de risco do câncer? A gente tem vários fatores de risco, tá? Então tem desde o simples fato de ser mulher, que apesar de parecer bobagem, homem também tem câncer de mama, então ser mulher é um fator de risco, até ter mais de 40 anos, porque o câncer ele é mais incidente, principalmente na mulher na faixa dos 50. E tem alguns outros fatores, como obesidade, que está muito linkada já com o câncer de mama, essa associação já está bem estabelecida na literatura médica, sedentarismo, uma dieta pobre em fibras, rica em gorduras, principalmente as gorduras saturadas, tudo isso está associado. É lógico que tem algumas outras coisas, tem fatores genéticos também. Então existe uma mutação genética, que é a mutação de um gene chamado BRCA, que está associada a câncer de mama e de ovário. Então a Angelina Jolie é o exemplo máximo desse caso de mutação. Ela fez a cirurgia preventiva de retirada das mamas, mesmo sem ter o diagnóstico de câncer de mama, porque ela tinha mutação genética, ela tinha uma tia com histórico de câncer de mama, a mãe com história de câncer de ovário. Então ela tinha mais de 80% de risco de desenvolver um dos dois tumores e optou por fazer a cirurgia. Então existe um componente genético sim, mas a gente também precisa ressaltar que de todos os casos de câncer de mama, só 10% tem a mutação genética. Então os outros 90% são aleatórios. Né? Tem coisas que a gente não tem como mudar. Nascer mulher a gente vai nascer, menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, e a menopausa muito tardia também são fatores de risco, mas isso a gente também não tem poder de controle. Agora, tabagismo, sedentarismo, obesidade são coisas que estão no nosso poder combater, né? Então por que não se cuidar, né? E o tratamento, como pode ser feito? Bom, o tratamento ele sempre vai incluir cirurgia. Tá, então muitas vezes a paciente chega e conversa, mas se eu fizer a quimioterapia eu escapo da cirurgia, porque ela tem muito medo da mutilação que a cirurgia pode causar. Então é preciso que elas saibam que a cirurgia ela é fundamental, não existe tratamento que substitua a cirurgia para a cura do câncer de mama. Mas essa cirurgia ela não precisa ser necessariamente uma cirurgia radical, mutilante, com a retirada total da mama. Se a gente descobrir a doença no princípio, o cirurgião consegue tirar somente um quadrante ou então um setor, que é como se fosse uma fatia da mama onde tem a doença.
Também é importante a gente lembrar que a quimioterapia ela não é obrigatória. Tem alguns casos em que você não precisa fazer o tratamento de quimioterapia. Mas, se a doença for uma doença mais volumosa, se já tiver algum linfonodo, que são aquelas ínguas que podem crescer embaixo do braço, na axila, se houver alguma delas comprometida pela doença, aí a quimioterapia e a radioterapia elas devem sim ser consideradas. Algumas mulheres que têm um tumor que é sensível ao hormônio feminino, ao estrogênio e à progesterona, elas muitas vezes têm que tomar um comprimido, que é um bloqueador hormonal, que pode ser usado de 5 a 10 anos depois do tratamento. Mas a gente tem que deixar sempre a ênfase do diagnóstico precoce, justamente para escapar dessa parte mais penosa que é a quimioterapia. E lembrar que a reconstrução da mama é algo que é coberto por todos os planos de saúde e também pelo SUS. É um direito da mulher que sofreu uma mastectomia e lógico, se for do desejo dela reconstruir, ela tem esse direito e deve procurar um cirurgião plástico. Muito bacana essa informação. Doutora, uma última dúvida. Por exemplo, o câncer ele pode voltar depois que você faz a cirurgia, os tratamentos devidos, etc? Andressa, esse é o lado ruim, né? O que separa, na verdade, um tumor maligno de um tumor benigno é que o maligno ele tem a capacidade, primeiro, de se espalhar para outros órgãos, que são as metástases, as tão temidas metástases, mas ele também tem a capacidade de voltar. É por isso que o acompanhamento depois do tratamento ele é fundamental. Uma mulher que teve um câncer de mama, ela não vai terminar o seu tratamento e dizer adeus para o seu oncologista. Ela vai ficar passando consulta de tempos em tempos. É lógico que a frequência das consultas ela vai aumentando, ela vai diminuindo no decorrer do tempo, mas pelo menos 5 anos de acompanhamento rigoroso, justamente porque existe sim esse risco da doença voltar. Mas o risco de recidiva, ou seja, o risco da doença voltar, ele é proporcional ao estágio em que você descobre a doença. Então, quanto mais precoce o estágio inicial do teu tumor, quando você descobre, menor o risco de você voltar a encarar a doença no futuro. Doutora, agora com um poder de médica, de doutora, passa uma mensagem para a mulherada que está assistindo a gente em casa, como forma de prevenção mesmo. Prazer. É importante vocês lembrarem que câncer não é um bicho de 7 cabeças, tem cura, basta você diagnosticar no começo. Então é por isso que toda mulher com mais de 40 anos tem que fazer a sua mamografia e passar na consulta ginecológica pelo menos uma vez ao ano. Nós temos que nos cuidar, mulheres, então não se esqueçam de cuidar da sua saúde. Doutora, muito obrigada pela essa conversa, esse bate-papo descontraído, que esclareceu sem dúvida muitas mulheres, Volte sempre ao nosso programa. Foi um prazer, eu volto sim.